E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai fazer aqui, tá? O primeiro exercício relacionado a momentos principais de inércia. E hoje a gente vai fazer o 10.79 do Hibbeler, edição 10, que é para determinar os momentos de inércia em relação aos eixos U e V para a seção transversal da viga. Considere o ângulo θ igual a 45 graus. Então a gente tem aqui essa situação, onde a gente tem que encontrar os momentos principais de inércia, né, que são na verdade, não são os momentos principais de inércia, né? São os momentos em relação aos eixos U e V. Os principais não necessariamente são esses, tá? E para fazer esse cálculo, a gente vai usar dessas três fórmulas aqui, certo? Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer primeiro? Primeiro, a gente precisa calcular os momentos em relação aos eixos tradicionais, Y e X aqui, né? Que estão com a origem neste ponto aqui. Então, a gente calcula em relação a este ponto, em relação a esses eixos, e depois aplica na fórmula para encontrar com eles inclinados aqui, né, que no caso é U e V. Então vamos lá. Então, primeira coisa, a gente vai ter que dividir essa figura em duas, né? Então a gente pode dividir exatamente aqui nesse ponto, ó. Então aqui a gente vai ter a figura 1 e aqui vamos chamar de figura 2, essa de baixo, tá? Então o que a gente vai ter aqui, ó? Que o nosso ix, ele é igual ao nosso ix1 mais igual ao nosso ix2, certo? E o nosso y é igual ao y1 mais o y2, certo? Então, pronto, agora a gente tem que descobrir esses quatro termos aqui, somar tudo e a gente já vai ter os resultados, né? Claro, a gente também tem o nosso ixy, né? Que é igual a ixy de 1 mais o nosso ixy de 2, né? Que é o produto de inércia aqui de cada um desses retângulos em relação aos eixos aqui, né? Então, vamos começar pelo ix. Então, vamos lá. Então, ix... Opa! É igual a ix1. A gente aqui, perceba que a gente vai ter que usar o teorema dos eixos paralelos, tá? Por quê? Porque se o nosso 1 é esse cara, e a gente quer calcular em relação a este eixo, esses eixos que estão aqui, então a gente tem que usar o teorema dos eixos paralelos. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai analisar a figura aqui. Então, ó, o ix, o que a gente vai ter? A gente vai ter o nosso... não vou escrever, tá? Mas a gente vai ter o nosso momento de inércia em relação ao centroide, que no caso é 1 sobre 12 base vezes a altura, mais a área vezes a distância ao quadrado, no caso uma distância em y. Então vamos lá. Então qual que é o primeiro aqui do centroide? É 1 sobre 12, multiplica pela base, que desse cara aqui vai ser 4, certo? 2 e 2, ó. Essa é a base, né? Vezes a altura ao cubo. Qual que é a altura? 16. Então, 16 ao cubo, certo? Tudo isso a gente soma com a distância ao quadrado vezes a área, ou a área vezes a distância ao quadrado, né? Qual que vai ser a área? Base vezes a altura, 4 vezes 16. E a distância vai ser a distância entre o centroide desse amigo e o nosso eixo, x, né? Que é 8, certo? Porque se ele está começando exatamente onde começa a figura aqui na base, para ir até o centroide a gente tem que andar 8. Então, vezes 8 ao quadrado. Pronto. Então, do primeiro está aqui. Mais, agora do ix2. Abre outras chaves, a mesma coisa. 1 sobre 12, base vezes altura ao cubo. Qual que é a base agora? A base vai ser todo esse tamanho aqui, né? Que é 8, 10, 20, certo? Então, ó, aqui é 4 mais 16, né? Então, dá 20. Então, é base, que é 20, vezes a altura ao cubo. A altura agora é 2. Então, é 2 ao cubo. Tudo isso somado com a área, que é 20 vezes 2, né? E vezes a distância. Agora, como a gente está falando do x, então uma distância em y. O ponto ele está exatamente aqui. O centroide desse cara ele está na metade aqui, né? Então, ele tem que, se tem 2 de altura, então ele anda 1 até chegar no ponto A. Então, aqui é 1 ao quadrado. E está aqui. Então, a gente faz essa conta aqui e a gente descobre o nosso ix. Então, vamos resolver isso aqui. Deixa eu ver como é que vai ficar aqui. 4 vezes 16, vezes 8 vezes 8. Vou fazer aqui, tá? Sem falar muito. Daí vocês confiram aí se deu a mesma coisa aqui, tá? Isto.
Opa, e aqui tem um dividido por 12. Isso aí. Pronto. Deu 5,461. 333 vezes 10 na menos 3, né? Não. Vezes 10 na 3. Ó. 1, 2, 3, não, na menos 3, perdão. Vezes 10 na... Não, vezes 10 na 3. Isso. Eu tenho vezes 10 na 3 aqui, isso aqui vai ir 3 casa para a direita. Tá certo, isso aí. Vezes 10 na 3 aqui, né? Até agora somado, né? Com esse parceiro do lado direito aqui vai dar quanto, né? 20 vezes 2 vezes 1, mais 8 vezes 20 dividido por 12. Isto vai nos gerar 58,333, tá? Então, o valor de x, a gente soma esses dois aqui, né? Mais 5,461. E na 3 vai dar 514,666. Não, peraí. Isso eu já botei uma vírgula ali, né? 514,666 vezes 10 na 3. Só deixa eu confirmar esse valor que deu muito pequeno, né? Deixa eu ver. 20 vezes 2 vezes 1, tá certo? Somado com 20 vezes 8, que é 2 ao cubo, e dividido por 12. É isso aí mesmo. Então tá, então aqui agora a gente já tem o nosso valor, né, de ix. Só lembrando, né, que aqui no caso, a unidade de medida aqui é centímetros na 4, né, que eu não acabei não colocando. Mas no caso é 5,514,666 vezes 10 na 3 centímetros na 4. Tá? Porque aqui a gente está falando de centímetros. Né? Então aqui, só para deixar certinho com a unidade. Vamos agora fazer o mesmo cálculo para o IY. Então vamos lá. Então IY aqui. De novo, 1 sobre 12. Base do primeiro, que é esse cara aqui. A base dele, no caso em relação a y, é 16. Então é 16. A altura é 4, né? Que é 2 mais 2 ali. Ao cubo, certo? Somado com a área, 16 vezes 4. Vezes agora a distância em relação do centroide até o eixo y, né? Que vai ser 0, certo? Porque ele já está passando exatamente pelo centroide desse retângulo aqui em específico, né? Então aqui é 0. Agora o segundo. 1 sobre 12. Base vezes altura ao cubo. A base desse cara aqui agora é 2, certo? Porque a gente está falando do eixo y, então aqui é 2. E a altura é o 20 ali, né? 8 mais 4 dá 12, mais 8, 20. Então é 20 ao cubo. Essa é a nossa altura. Somado de novo com a área. 2 vezes 20. A distância agora em relação do centroide até o eixo y também vai ser 0, tá? Porque ela está passando exatamente pelo centro aqui, né, desse nosso retângulo. Então aqui também é 0. Então pronto, aqui vai cancelar, ó, e aqui também vai cancelar. Então a gente vai ter que o nosso y, né, vai ser igual. Só fazer essa conta aqui a gente já encontra o valor dele também. 4 ao cubo vezes 16 dividido por 12. Somados com o lado direito ali, é 20 vezes 20 vezes 20, vezes 2 sobre 12. Então, isso aqui vai dar 1,418666 vezes 10 na 3, né? E lembrando, isso é centímetros na 4. Então, tá aqui o resultado para o nosso IY. Deixa eu trocar de cor também. O que falta agora para a gente conseguir aplicar essa fórmula é o valor de xy aqui, né, que a gente também precisa. Então, vamos lá. Mais um agora. Agora o nosso xy. Do primeiro, o que a gente vai ter? Percebam, né? Vai ser o xy em relação ao centroide vai ser 0. Certo? Por quê?
Porque o centroide é o eixo de simetria. A gente está falando de retângulo, então se você lembrar da aula teórica, quando a gente tem o momento de inércia, produto de inércia, né, na verdade, em relação aos eixos que passam pelo centroide de uma determinada figura, vai ser zero. Tá? Então, nesse caso, vai ser zero. Essa é a primeira parte que teria aqui, né? Então, é zero. Agora vamos para a segunda parte do eixo paralelo. A área. Qual que é a área do nosso amigo? A área vai ser 16 que multiplica 4, certo? Agora a distância em x e a distância em y. Distância em x, qual vai ser? Se a distância em x, a gente tem que analisar... Não, desculpa. A distância em relação ao eixo x. Então, a gente tem que analisar a distância que é em relação ao eixo y, no caso, né? Não, pera aí que eu confundi tudo. A gente quer saber agora a distância, a posição, tá? Do centroide em relação ao eixo x. Ou seja, a nossa distância estará sobre o eixo y. Agora ficou melhor. Então, qual vai ser? É deste ponto até o eixo x, que é 8, certo? Isso aqui é 16, então a metade é 8, né? Então aqui é 8. Então o nosso dy é 8 e o nosso dx qual é? É a distância até o eixo y em relação, no caso, no eixo x, a distância no eixo x até o eixo y, né? Então vai ser 0, porque aqui já está passando pelo centroide, né? Então a distância aqui é 0. Então isso aqui também é 0. Da mesma forma que esses aqui eram 0, né? Então esse aqui também vai ser 0. Então isso aqui fica 0 também, né? Então vai zerar. E vai acontecer a mesma coisa com o outro, tá? Com esse I2 aqui, com o XY2. Por quê? Esse primeiro sempre zera e esse segundo também vai ser 0. Por quê? Se a gente analisar aqui, ó, a distância x desse cara, que no caso é a distância em relação ao eixo y, também vai ser 0, porque está passando exatamente pelo centroide. Então também vai zerar aqui esse lado direito, então o nosso xy é igual a 0, tá? Façam aí também para a figura 2, que você vai ver que também vai dar 0. Então isso aqui é 0 centímetros na 4, tá? Não deixa de ser centímetros na 4. Unidade sempre importante. E tá aqui. Agora a gente tem todos os dados, a gente pode aplicar as equações, né? Então vejamos aqui, ó, qual que a gente vai aplicar primeiro? Tá fácil, vamos pegar esse aqui, ó. E vamos pegar ali então, né? A gente só copia e cola ali, ó, a nossa equação e a gente simplesmente aplica ela aqui agora. Então percebam que esse termo vai zerar, né? Por que vai zerar esse termo? Porque a gente tem xy é 0, então vai zerar. Então vamos agora para o nosso IU. X mais y sobre 2, né? Então vamos lá. X mais y sobre 2. Então é 5, vamos arredondar ali, né? Vamos botar 515. Mais, ali vai ficar 1,41866. Vamos colocar assim, tá? Claro, não vou colocar o vezes 10 na 3, né? Porque como ele tem todos, então a gente pode simplesmente só depois colocar na resposta, né? Então, tudo isso aqui divide por 2, somado com esse cara aqui, ó. Só que veja uma coisa. Ó, já antes de fazer aqui, percebam, ó, a gente vai ter cosseno de 2θ. Se o θ é 45, então 2θ é igual a 90 graus, correto? Se a gente tem cosseno de 90 graus, percebam onde é que vai dar isso, né? Imaginem na mente ali, agora, a função cosseno, né? O cosseno em 0 graus ele é 1, e em 90 graus ele vai ser 0. Ou seja, esse termo aqui também vai zerar. Porque aqui a gente tem cosseno de 90, então isso aqui é 0. Então, na verdade, o IU é só essa primeira parte aqui, né? Vamos ver quanto é que vai dar isto. 5.515 somado com 1.48166 divide por 2, né? Isso vai nos resultar em 3,49833, né? Esse é o nosso valor de IU. E claro, né? Vezes 10 na 3 centímetros na 4. Tá? Por que o vezes 10 na 3? Porque está aqui embutido em todos esses aqui, né? Só não escrevi aqui, mas ele está ali. Então pronto, agora a gente tem o nosso valor de IU. E notem outra coisa interessante. Vamos pegar a forma do IV aqui. Vamos notar outra coisa interessante. Vamos pegar a forma do nosso IV. E percebam uma coisa.
A única coisa que muda de uma fórmula para outra, aqui, né, do IU e do IV, cadê? É aqui, né? É aqui, ao invés de ter um mais, aqui tem um menos. Só que perceba que esses dois termos aqui também vão dar zero. Porque esse aqui, xy é zero, e esse aqui porque a gente vai ter cosseno de 90. Então, na verdade, vai sobrar só o primeiro termo, que vai ser idêntico ao primeiro termo da outra, né? Então, IV é igual a IU. Logo, IV é igual àquele valor que a gente encontrou antes, né? 43,49, 833 vezes 10 ao cubo, centímetro na quadra. E pronto, tá aqui. Esse é o nosso IV, né? Vamos agora encontrar o último que falta, que é o nosso IXV. Então, vamos lá. Ctrl C, Ctrl V. O que falta é esse parceiro aqui. O que vai ter nele? Vamos ver uma coisa. Percebam que esse termo aqui vai zerar, certo? Porque a gente tem I, X, Y, a gente tem cosseno de 2θ. Então, a gente tem duas coisas que zeram aqui. Então, só vai sobrar esse primeiro termo. Então, vamos lá. Então, o IXV é igual, de novo, né? 5,15 menos... é 2? Não lembro. Não, 1,41866 dividido por 2, né? E multiplicado por seno de 2θ, que é 90 graus, né? Porque o θ, ele é 45. Então, tá aqui. Seno de 90 graus, qual vai ser o valor do seno de 90? Imagine agora a função seno. A função seno ela vai começar em 0, ela vai subir até 1, né? No primeiro 90 graus ali. Então, seno de 90, isso aqui é igual a 1, tá? Então, é só fazer essa continha aqui do lado esquerdo. Nosso IXV, ele vai ter o valor de, vamos ver aqui, 5,15 menos 1,41866 divide por 2 e vai nos resultar em 1,86567 vezes 10 na 3, né? Sempre lembrando, centímetros na quarta. Só esse aqui porque eu não coloquei na conta aqui, né? Mas cada um desses termos, né? Lembrando que aqui, ó, é 5,51466 vezes 10 na 3, né? Então, notem isso aqui, tá? Só um pouquinho que eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, só um pouquinho. Ah, eu tô errando o cálculo aqui, ó. Nesse aqui, na verdade, eu errei. Eu coloquei 5,15, né? Mas, ó, é 5,515. Então, desculpa o erro aqui. Só deixa eu confirmar se eu fiz certo nessa de cima. 5,515 mais 1,41866 divide por 2. Ah, aqui, ó, viu? Ó, já tinha errado, ó. Aqui eu coloquei, na hora que eu fiz na calculadora, eu coloquei 5,15. Eu esqueci desse 5 aqui. Então, perto que esse valor vai dar um pouquinho diferente, ó. Só um detalhe aqui, tá? Só para não deixar errado aqui para vocês. Então, isso aqui, na verdade, vai ser 3,46683, tá? Eu só errei aqui na hora da calculadora. Peço desculpas, mas agora está correto. Esse é o valor certo, tá? E a mesma coisa acontece aqui, né? Claro. Então, só deixa eu copiar esse valor aqui de dentro. Então, isso aqui vai mudar. Esse cara sai. Agora, o que acontece é que esse aqui, ó. Aí, pronto. Agora sim. E daí, eu errei aqui também, né? Que eu coloquei, ó, 515. Mas, na verdade, coloquei 5,15, né? Mas é 515. Então, aqui muda de novo. 515. Agora sim. Pequeno erro aqui. Então, aqui, quanto é que vai dar? Deixa eu confirmar aquela conta agora. 5,515 menos 1,41866, agora divide por 2. Aí agora já deu diferente, olha, agora deu 2,04. Então é 2,04817 vezes 10 na 3 centímetros na 4. Então tá aqui as nossas respostas. Opa! Então, estão aqui as nossas respostas, tanto o nosso IXY, quanto o nosso... Não é X, né? Deixa eu escrever certo isso aqui. É UV, né? IUV. Nosso IUV e o nosso IUV tá aqui, então, né?
que deu esse valor, o nosso IV deu este, o nosso IU deu este. Então, qual que é a ideia aqui? Simplesmente a gente encontra o valor, os padrões aqui, né, em relação ao XY que a gente conhece, depois a gente aplica essas fórmulas e encontra os inclinados, né? Cuidem, se atentem para onde vai ser a origem do nosso problema, tá? Então, não necessariamente vai ser aqui, né? Poderia ser aqui nesse ponto, poderia ser em qualquer um dos pontos. Só cuidem isso, né? O que vai mudar, é claro, são essa parte aqui do eixo paralelo. Então, se atentem só para onde vai iniciar aqui, depois de resto é só fazer os cálculos normalmente, tá? E é isso, espero que tenham gostado, que tenham entendido. Se gostaram, peço que por favor deixem um like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Valeu!